Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Bem-vindos ao Diário da Região TV. E vejam só, não importa na periferia, na grande cidade ou numa cidade pequena, qualquer do entorno do país, se você passa numa escola, seja municipal, seja estadual, certamente vai ter uma quadra de futsal. Nos anos 90, nós ouvimos dizer que o futsal era a modalidade mais praticada no país. E a gente também ouvia dizer que começou-se, né, um movimento para o futsal se tornar olímpico. Isso mesmo, hoje em Guarda vai de bola pesada, isso, né? O nome do futebol de salão das antigas. O Em Guarda recebe o presidente da Liga Osasquense de Futebol de Salão, João Batista. Bem-vindo, presidente. Obrigado pelo convite, eu agradeço. E é isso mesmo, né? A bola pesada, em alguns tempos, falava-se que era a modalidade mais praticada no país. Ainda hoje se comenta isso, em toda esquina tem uma molecada Então, jogando, seja uma quadra, seja uma rua, mas tem uma molecada jogando. Isso, né? Então estão sempre participando aí desse meio. Acredito que sim. O número exato a gente não tem, mas acredito que sim. A última vez que eu conversei com a Liga Osasquense de Futebol de Salão, nós estávamos aqui com o presidente Paulo Sérgio. Hoje estamos com o presidente João Batista. Certo. É isso? Isso. Houve essa mudança. Quanto tempo o senhor assumiu o cargo, presidente? 8 meses. 8 meses? Eu não sei exato, de cabeça aqui exato, né? Entendo. Eu até achei que não via essa, mas Tá. acho que por aí. Né? Tá. Mas sempre Já conviveu. veio ligado Mas sempre convivendo com o mundo do futsal. 13 anos como vice. Olha aí, Né? Como vice-presidente. 13 anos Todos tem. os mandatos do Paulo, excesso o primeiro, né? Os outros sempre tive com ele. Eleito pelos clubes. Estamos aqui trabalhando. E a Liga de Futebol hoje no cenário de São Paulo, estadual, ou mesmo no cenário do Brasil, como que você situaria o nível da nossa liga hoje? Como está, né, a Liga de Osasco? A gente tem uma liga forte, um participante. A gente trabalha hoje com um campeonato municipal aqui com 130 times. Então é uma quantidade bem... Nossa, mas 130 é um final de semana full time, né? É, muita coisa. Vai ser, graças a Deus. A gente tem 8, 10, 12, sub-10, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, 18, principal e feminino. Nossa. Se torna isso 130. E veterano no meio de semana. Presidente, tem espaço para todo mundo jogar bola, hein? Temos. É claro que a gente tem algumas restrições, né? Por espaço para todo mundo. Cresceu muito a população, cresceu muito a demanda, mas a gente consegue sim. O veterano depois do meio de semana. Né? Então tem umas coisas que você vai. Se você não joga no fim de semana, o outro joga. Tem que articular o horário. Semana, o outro joga, né? Então vai se levando e atende a todos. Eu imagino que o departamento técnico da Lofts queima a cabeça, né, para ajustar o calendário, né? Mas a gente tem tido bastante apoio dos clubes que entendem a dificuldade do secretário, ajuda a gente, né? Então, graças a Deus, a gente tem feito bons campeonatos. O futebol, falar do futebol de campo, existem muitas mudanças, muda-se regra, a própria FIFA, né, também faz modificações, para o Mundial de Clube, modificações. O futebol de salão também passa por modificações, em termos assim, não só de regras, como em termos de gerenciamento. Tem que estar atualizado no cenário mundial também, presidente? Sim, sim. Mas para as federações estadual, né? As ligas, elas atendem às federações, né? Só que em alguns pontos a gente tem as regras municipais de cada liga. Entendi. Então, se atende a algumas coisas aqui. Porque não dá para fazer tudo com o iniciante, né?
trabalho da periferia, que inicia tudo dá para seguir Entendi. 100% lá as regras de confederação. Mas, Mas sim, estamos ali, mas estamos bem próximos, centenas de clubes, cada clube tem as suas categorias, tem as suas bases. O universo de pessoas que a Liga movimenta é muito, muito grande, não é isso? Sim, não sei de qual esses dados, não tenho isso aqui, mas digamos que cada clube desse aqui tenha 12 atletas, que é até 15, você pode levar até 15 atletas, né? Tenha 12 atletas. Então, Soma por 130, é, ou um pouquinho mais de 130, a gente sempre deixa em 130, mas é muita gente. é muita gente. E o pessoal hoje, antigamente, eu ouvi dizer que os clubes tinham muitas dificuldades para uniformes, para manter jogos, taxa de arbitragem. Eu estou bem desatualizado com relação a isso. Como funciona hoje o expediente da Liga nos jogos? Por exemplo, os clubes pagam muito para jogar ou não pagam, pagam taxas. Como funciona esse quadro de finanças hoje? Porque antigamente o pessoal chorava muito, que era muito difícil, né? Hoje continua difícil jogar o futsal? É difícil ainda, que é difícil para todo mundo e tudo que você vai fazer. Mas acredito que eles se adequaram melhor. Hoje se paga uma taxa de arbitragem e tem uma taxa de inscrição, né? Ao meu ver, ela não é tão alta. E eu não vou saber te responder por categoria, porque muda, né? Entendi. Um 10, um 8 é um valor. Um 8 acho que nem tem. Um 10 é um valor, um 12, e um 14 é um valor, 16, 18 principal é outro. Então, não vou saber te responder aqui o número exato, mas todo mundo paga. Mas eu fiz Um essa chora, pergunta, outro chora, eu fiz paga. essa pergunta até para provocar mesmo, aí também para dar esse retorno, né? Porque Sim, tendo 130 clubes, significa que a demanda não é tão difícil assim, né? O pessoal, 130 clubes, é porque está sendo um pouco fácil participar, né? Não? Está sendo cômodo, de certa forma. é que, na verdade, Osasco sempre foi um celeiro e um bom exemplo no futebol de salão, né? Então, ele é muito atrativo. O pessoal quer participar do campeonato de Osasco, e sempre foi assim, em outras épocas também. Hoje só aumentou, porque aumentou a população também, né? Então, tem vários trabalhos bons que quer participar também. Osasco, nós temos quantos ginásios hoje? Quantas quadras que a Liga tem para jogar? Hoje a gente usa a Airosa, que retornou para a gente, a Baronesa, o Céu Saramago e a Fito, que é o que a gente usa no Piratininga. Então são quatro? Normalmente quatro. Né? Pode ser que apareça alguma outra coisa extra, mas normalmente são essas. Eu vou contar uma história que não tem nada a ver com o presidente João Batista, né? Mas tem a ver com a Lofes enquanto entidade de alguns anos, até agora. Em começo de 2006, por aí, acho que foi isso. Então, houve uma verba vinda do governo federal, por ordem naquela época de 4 milhões de reais, e boa parte dessa verba, seria para a reconstrução do ginásio Ives Tafarello, no quilômetro 18, Zona Sul de Osasco, que na época antiga do futsal, ali chamava-se Templo do Futsal. Você lembra disso, né, presidente? Meus filhos jogaram lá. E esse ginásio não está na lista do presidente, né? O presidente contou. Eu pergunto, existe alguma expectativa de voltar a usar o Ives Tafarello, presidente? Sim, existe conversa de reforma, tem uma reconstrução. Ali uma tem que reconstrução, ser. não é uma reforma. Não existe uma reforma ali, né? Pelo tempo que ela está parada. Mas existe a possibilidade, estão falando disso, de ter uma reconstrução lá e voltar, porque ele faz falta, né? Todo mundo comenta até hoje. Quanto tempo a gente não usa o Ives e todo mundo pede ele até hoje. Então ele tem uma história. Meus filhos jogaram ali. Olha aí. E existe até uma planta aí, um projeto montado, nós chegamos a divulgar isso, do Ives Tafarello, um ginásio ecológico, voltado para tecnologias. E isso foi como eu disse, né, 2006 por aí, ou um pouco antes, mas que existe esse projeto de um ginásio big no Ives Tafarello. Não é reforma,
destruir tudo, né, e reconstruir. Reconstrução. Reconstrução. Nós ouvimos às vezes, presidente, que fala o futsal, ele lança jogadores para o futebol de campo. Existe essa demanda real? Em Osasco, por exemplo, acontece isso? Sim, sim. Hoje, é raro ter um atleta de campo que não passou pelo futsal. Né? Você pode fazer um levantamento. São bem menos, a maioria participa do futsal. Acaba sendo uma escola, uma escola de excelência. Hoje né? a gente tem alguns comentaristas que falam sobre isso. Né? Começaram no futsal e foram para o futebol de campo. Hoje são comentaristas e recomendam isso para os atletas. Até eu estava vendo um jogo na Arena Barueri e a gente hoje vê que futebol de campo é todo futebol sintético, né? Eu acredito que também facilita, né, para a migração do futsal, né? Porque o gramado é mais dificultoso, né? Aquela chuteira com cravos e tudo, né? O futebol, o gramado, o sintético já, ao menos, acredito eu, reduz um pouco o grau de dificuldade para adaptação, né? O controle de bola, então, tem uma melhora. É uma melhora, né? Falando em bola, a bola de futsal mudou, porque no futebol de campo muda-se muito bola, né? No futsal tem mudança também na bola? Muda número. Não, só número. Número só. Entendi. As marcas. Só isso mesmo. Coisa. Tá. Em termos de liga de Osasco, liga de futebol, o que nós competimos hoje? São as categorias de base, as menores, tem a categoria principal. Sim, sim. A principal hoje tem muitos clubes. Muita gente participando. Ex-jogador, gente que trabalha e joga. Então tem uma demanda. Você falou trabalha e joga no futebol, na liga de futebol. Para quem está fora e para quem está dentro de quadra, a vida é essa: trabalhar primeiro. Sim. E o futsal é quando dá tempo. O presidente também é assim, né? O presidente, ele trabalha sem fins lucrativos, né? Ele é obrigado a trabalhar de outra forma para sobreviver, né? E a gente gosta do futsal, tem os nossos trabalhos também, e aí a fim é que a gente vai. Mas é correto isso, presidente? Ou é uma forma de adaptação aqui no Brasil? Em outros lugares, o senhor tem informação, as ligas elas sustentam seus próprios funcionários ou tal, né? Que parece que seria um cenário ideal, né? Uma entidade dá conta do seu grupo lá, dos seus funcionários, né? Eu acredito que a gente tem essa dificuldade até em função do que a gente falou. A gente não dá prioridade só para a elite, né? Quem tem os seus trabalhos lá do final da rua, lá e está iniciando os seus trabalhos, ele não tem condição de bancar um campeonato caro, né? Então a gente põe um campeonato acessível que seja bom para todo mundo e todo mundo ter a sua oportunidade de participar. Essa é a ideia da Liga, sempre foi assim. E quais são os times hoje que puxam o cordão da LOFES, né? LOFES é a Liga Osasquense de Futebol, né? E quais são os times que fazem hoje, tem daqui protagonizam as torcidas hoje? Daqui da cidade a gente tem Porto da Grécia, tem Company, tem Estádio, tem bastante. Tem bastante. União Vitória, tem bastante. E apesar de ser esses jogos bem divididos, por conta do calendário, né? Eu falo calendário apertado porque é muito time para jogar, né? Sim. Mas e a torcida está indo? Como que é o aspecto público, né? Para os jogos da LOFES? Tem uma torcida, não todos os clubes. Mas tem os pais, né? Que acompanham os seus filhos e torcem. E tem uma torcida, tem sim. Parte de semifinais, finais, aumenta mais a torcida, né? Mas tem torcida sim. E não todos os clubes, né? Presidente, a LOFES remonta a história, né? Não tem como não falar da LOFES, que é uma entidade que vem lá dos anos 60, né? E não tem como falar da LOFES sem lembrar de Arthur Sérgio Gastão Castellani, né? Seu Gastão. Seu Gastão, presidente. Entre outros, né? Isso. Mas foi ele que deu o pontapé para a entidade, né? Segundo consta, ele fundou a LOFES, é isso? Essa história eu não sei te responder. Seria fundado a Liga de O Futebol. Gastão foi uma figura bem importante, muito importante no futsal de Osasco, né?
E tem outros históricos que passaram pela entidade, é claro. E hoje o João Batista está dando, como fala, seguindo essa bandeira, né? Segurando A essa sequência bandeira. do trabalho que os outros iniciaram e carregaram bem. Todos eles que passaram lá tiveram a sua importância, né? Mas você tem 13 anos de casa, né? Muito tempo, né? Já... Sim, sim. Estamos pensando em passar para outros. Mas é que isso aqui não é todo mundo que quer. Né? Nós acabamos de falar. Quando você faz um trabalho sem fins lucrativos, Verdade. né? E aí precisa muita dedicação. Quando você pega para fazer, você tem que estar junto, tem que prestar conta, certo? E isso não é todos que querem. Porque ser presidente, eu imagino, ou diretor da Lofts, não é só no dia de jogo. Vocês têm que cuidar a semana toda dos detalhes que estão acontecendo. Não é presidente de final de semana, né? Não, precisamos estar atentos a todas as movimentações. Questão de quadra, questão de clube, questão de tabela, de montagem de tabela, de saber se o clube pode participar. Mas não pode simplesmente soltar uma tabela para o senhor sem saber se o senhor pode participar. Então. Tá? A Liga hoje conversa com os seus parceiros, né? Seus filiados. Então, se o senhor existe um empecilho que o senhor não pode participar, a gente deixa o seu time para outro dia. Então, a gente está participando sempre no seu corpo administrativo, diariamente. Para passar as informações pós-jogo, né? Que é a parte mais difícil. Mas deve ser. E existe aquela coisa, presidente, o presidente sofre uma pressão dos dirigentes, que no futebol a gente chama de cornetagem, né? O presidente favorece mais a um do que a outro, torce para um, não torce para outro. Como que é se manter neutro, né? E lidar com 130 clubes, presidente? Isso é você não ser torcedor. Certo? Você não sendo um torcedor, você consegue fazer para todos. Agradar a todos, acho que é difícil. Sim. Mas todos vão compreender que você está fazendo um trabalho importante para todos. Então, é você não torcer. Esse é o ponto. E para ligar, uma coisa também é o fronte político, né? Porque a Lofts está dentro de uma cidade grande, que é a cidade de Osasco, e faz parte de um cinturão, digamos assim, né? Depende da municipalidade, e o presidente também tem que saber lidar com os políticos, né? Sim. Na parte política, acho que todos os políticos que passam por aqui entendem que esse trabalho precisa ser continuidade, dar continuidade, né? Então, a gente, uma hora ou outra, uma coisinha ou outra aqui, mas a gente sempre se ajusta e fazemos os nossos campeonatos. Agora, quando se fala em fazer campeonato, presidente, eu imagino, reúne os clubes, define a tabela, vai seguindo os moldes do campeonato anterior, mas as dificuldades de 4 quadras apenas para mandar todo mundo para o jogo, eu imagino que é um pouquinho de dor de cabeça para ajustar todos os times, né? É umas boas madrugadas sem dormir. Viu? Se você perguntar para qualquer um aí hoje, as tabelas saem à noite, porque você Varou à noite montando estratégia para atender a todos e não desagradar ninguém. E hoje a organização está mais flui um pouco mais tranquila do que anos de décadas atrás, onde o futsal era muito mais a unha. Hoje está mais, digamos, por conta da tecnologia, dos contatos. Hoje o senhor pode conversar com um secretário pelo celular. Antigamente não existia isso, né? Então, eu imagino que hoje fazer os tráfegos para time jogar em tal lugar ou tal quadra, acaba sendo mais fácil estar articulando isso, né, pela tecnologia. Isso facilita o seu trabalho como presidente? A comunicação ficou mais fácil, né? Isso se torna mais fácil o acerto com todos os times, para saber quem pode e quem não pode. Então ficou mais fácil, sim. Melhorou. Mas aí tem outra coisa, né, presidente? O seu celular, eu imagino, né? A gente está falando que é o presidente full-time, seu celular também deve estar aí, né? Congestionado de dirigentes pedindo explicação sobre isso, ou dando sugestão daquilo. Isso é delegado a algumas pessoas, né? Não é só uma bom. pessoa. Né?
Mas a parte administrativa, toda ela tem a comunicação com todos os clubes, e isso facilita para a gente que não fica sobrecarregado só para um. E a sua parte administrativa está como, presidente? Eu faço as perguntas para o amigo da Enguara ver, né, como funciona a LOFAS. Está aqui o presidente, mas ele tem a retaguarda, né? Quanto o pessoal que está lá cuidando da liga, te ajudando, né, nessa batalha. Quantas pessoas o senhor conta? Quem são seus... quem compõe, né, o seu trabalho? A gente tem um grupo que faz parte da diretoria, certo? Nem todos participam da montagem dos times, né? Do campeonato, da montagem do campeonato. Mas a gente tem, na parte administrativa, acho que umas 4 pessoas que tomam conta dessa parte aí. Quer dizer, o piano não fica só para um, né? Não pode ser só para um, senão ele não dorme. Não dorme, né? Mas, presidente, nós estamos assim, entrando no segundo semestre, né, do segundo semestre, e claro que sempre está chegando aí final de temporada em novembro para dezembro, imagino, né? Aconteça as grandes decisões, né? A LOFAS costuma fazer eventos sobre isso, faz campeonatos assim comemorativos. Existe alguma coisa nesse sentido? A parte comemorativa, a gente fez algumas medalhas, né? Para presentear os participantes, né? Além da premiação. E não tem muito espaço para fazer muita festa, mas alguma coisa a gente faz, alguma coisa assim, mais pontual. Entendi. Então, o mais que rola, então, mesmo, é o final de temporada de cada modalidade, não é isso? Sim, sempre a gente faz uma reunião. Tem que fazer uma reunião com o clube, com a arbitragem, né? Então você tem bastante coisa para fazer, não dá para fazer tudo. Ainda mais nos modos que é sem fins lucrativos, né? Quando fala em fins lucrativos, os dirigentes dos clubes, eles também entram nessa dificuldade, porque sem fins lucrativos para a LOFAS significa sem fins lucrativos para os clubes. Todo mundo é voluntário nisso, presidente? Independente de alguma escolinha, acho que cada um tem seu trabalho, né? É voluntário e faz o trabalho no seu bairro, porque gosta. Quer dizer, então o futebol de salão é uma prova de amor pela modalidade, é simplesmente isso. Acho que por isso que ele sobrevive e é forte. Acho que por isso. Por um amor. Só o amor mesmo porque eu imagino, né, o pessoal bancando uniformes, bancando isso, bancando aquilo e não ter onde tirar. Mas os clubes, eles têm liberdade para trabalhar patrocínios, para trabalhar marcas, têm liberdade para isso. Sim, a gente divulga nos nossos canais lá, nos nossos grupos, essas coisas aí, sim. A Liga tem o seu canal digital, né? Imagino, né? Redes sociais e nesses espaços, nesse ambiente digital, ela faz os clubes acontecerem, né? Aparecer. Sim, também a gente divulga tudo que é feito. É uma forma de dar aquela força, não é isso? E acho que por isso que tem tanta gente que quer participar também. Né? Mas, presidente, 130 clubes, a gente reforça, né, que não é um quadro muito importante, né? Eu imagino a Liga dando essa vitrine por dirigente, acaba não só fortalecendo, mas também agregando outros valores, né? Em termos assim, comerciais. Para a cidade, e movimenta bastante, porque não tem como fazer um campeonato desse tamanho para não dar na cidade, né? Então, o campeonato da categoria principal, como o próprio nome sugere, é o principal campeonato que é disputado, né? Esse campeonato principal, ele une quantas equipes, presidente? essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para te responder, fazendo outra pergunta. Temos aqui alguém que pode falar 20, ali, ó. 20, quantos? 20? É mais. Temos aqui, eu vou falar Eu que não, temos. não vou saber o número exato. O torcedor do futsal sabe, quando nós falamos em Paulo 25, Sérgio, parece que né? Paulo Sérgio está conosco aqui. Não quer aparecer, não é isso, Paulo Sérgio? Mas está lá. Quantos clubes, Paulo Sérgio? 14 equipes. No último foi 25, né? No último campeonato tinha sido 25. Paulo Sérgio é um dos nobres do futebol de salão de Osasco, né? É um dos que sabe tudo e mais um pouco também, né?
Então é um número importante, né, presidente? Sim, Dá para fazer uma boa brincadeira aí, né, não? sim. Esse campeonato principal, ele chama mais atenção, ele tem mais recursos dos clubes, imagino, né? Exatamente porque deve contar com alguns jogadores importantes, né? O jogador é importante para o clube, mas a parte financeira ele Não tem. não é tudo, tá tudo ali, toda uma dificuldade, toda a vida é do mesmo jeito. Existe uma concorrência do futebol de salão de Osasco com o Barueri, que também é uma praça esportiva muito forte? Não. Barueri tem o espaço dele lá na cidade dele e a gente tem o da gente aqui. Eu acredito que não. Não. Cada um tem a sua importância, cada um no seu devido lugar. Eu pergunto porque eu via dizer que no futebol amador, o pessoal do futebol amador de Osasco era sempre cobiçado a jogar em Barueri, dizia que lá era melhor. E então eu pergunto se o futsal de Barueri acaba sendo melhor que o futsal de Osasco, né? Acho que no estado de São Paulo o mais forte é o de Osasco. Oh, olha aí, pessoal. Respeito a todos. Palavras do né? presidente, viu? Palavras Mas é do um presidente. campeonato que é bem. Visto o número de equipe que tem participando. Né? A gente fica pensando, antigamente Osasco participava dos jogos abertos, dos jogos regionais e dos jogos abertos do interior. Aí assumiu uma nova gestão aí, o pessoal com cabeça moderna. Jogos estaduais está aí também. Ó, o capitão Alan falando ali, e era uma vitrine, eram vitrines que a gente podia medir o nosso futsal com relação a outros municípios, né? E com a saída de Osasco, Osasco arredou, pediu para sair. Em termos esportivos, nós dizemos que Osasco amarelou com relação aos jogos regionais, né? E a gente não vê mais futsal, assim, a gente não tem mais esse noticiário, né? Para medir a nossa força futsal com relação a outros municípios. Existe algum tipo de campeonato intermunicipal, presidente? Não, hoje não. Não. Hoje nós medimos a nossa força, você pode até fazer um levantamento com o número de atletas que sai para os clubes do futsal de Osasco. Entendi. Essa é uma coisa que devia ser mais noticiado. Né? Mas, assim, em termos de competição, o calendário do futsal estadual, não existe esse calendário, né? Intermunicipal, não existe isso daí, não existe um campeonato assim. Não. É uma pena que, antigamente, eu me lembro que Osasco era muito forte nas competições de jogos, o pessoal fazia maior festa nas viagens, era muito festivo. E essa saída de Osasco eu tenho, né, eu assino embaixo, estou dizendo, acabou emudecendo um pouquinho a modalidade. Né? Eu acho que talvez nem tenha sido só isso. Né? A gente tem um campeonato forte que sai inúmeros jogadores para as equipes que estão disputando esses campeonatos. Entendi. Né? Então, acho que Osasco não ficou devendo por Sim. não participar, mas forma o atleta. Mas se participasse, seria importante também. Mas agora a expectativa, presidente, você começou a sua gestão, pegou assim uma liga muito pujante, né, de atividades, e eu não sei se o presidente planeja, em termos, se a gente pode falar em crescimento, se tem algo a mais a crescer, né? Se tem algum planejamento para este ano, para o próximo ano, como que isso passa no seu... É evidente que tudo que a gente vai fazer quer melhorar, né? Atender melhor os seus parceiros, né? Os seus filiados. Mas eu acredito que não pode passar muito disso. Como é que nós vamos fazer acima de 100, 130? Dificilmente. O importante é que o motor está girando bem. Sim. Vai ver. Nós saímos de 40 e poucos clubes para 70 e hoje estamos a 130. Então é isso. É uma empresa, é uma grande empresa, né? Se fosse uma coisa que evoluiu bem, né? Então não tem muito o que aumentar mais. Claro Eu acredito que está sempre melhorando e fortalecendo para sair mais atleta de Osasco para os clubes, que é o ideal, né? O intuito da gente é esse, trabalhar dessa forma. Tá sempre
municiando esses clubes aí. E hoje a gente tem inúmeros. Opa, Se você fizer um levantamento aqui hoje, acho que o campeonato que mais tem atleta em clube que participou é Osasco. nossa. Seria importante o dia a gente ter acesso a esses números aí, esses jogadores. Quem sabe deve ter um jogador aí que o pessoal fala e vai ver a história dele, tem a ver com um dos clubes da Lofes, né? Sim, E falando em Lofes, continua a sede lá no Jardim, sim. centro de Osasco, né? Praça Padroeira, no centro de Osasco, né? Sim. É uma sede antiga ali. E o presidente está ali fazendo seu expediente. A Lofes, apesar de ser assim, um trabalho voluntário, ela tem expediente diário ali, presidente, ou não? Não. 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 Ali o pessoal encontra mesmo no final de semana. Final de semana e a gente vai se comunicando. Tá. Lá, a gente precisa de algumas ações lá para a gente estar permanente lá. Está precisando fazer algumas ações lá. Esse é um que a gente quer melhorar. Oh, então já é uma das missões, né, que o presidente tem em mãos para fazer. Sim. Se Deus quiser. O Enguarda conversou, né? Conversou assim com o presidente João Batista, né? Eu até brinquei com ele, falei, é um nome bem bíblico, né? E ele falou, ainda tem Gabriel, não é verdade? Presidente da Liga Osasquense de Futebol de Salão, 130 clubes, não é brincadeira, realmente é uma potência, viu, presidente? Eu só agradeço a sua presença para participar esse panorama da Lofes, né? A gente agradece. É sempre importante estar divulgando o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho, é o trabalho dos nossos filiados. Então, um abração a todos os filiados da Lofes, jogadores, familiares, e desde a base, né? A base começa com o Sub-8? Sub-8. Olha aí, molecadinha, né? Antigamente falava-se fraldinha, existe isso? 7, tinha Ainda isso, existe? mas agora é 8. Agora é só por sub, né? Sub-8. Mas eu sou da época dos fraldinhas, é a turminha que mais um tempo vai estar brilhando aí no cenário principal. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Só queria deixar aqui, porque eu Sim. citei alguns clubes Sim. que são mais participantes, mas todos eles têm a mesma importância e todos eles imagino. vêm com mais de uma equipe. E eu peço desculpa não ter falado o nome de todos, que não dá. A gente pontuou. Não, a gente até entende, presidente, porque são tantos clubes, impossível, né? O senhor está aí citando um ou outro, né? A gente até pede desculpa de jogar essas perguntas assim, porque eu sei que fica difícil. 180 clubes, mais de 20 no principal, como que eu vou citar um clube, né? Eu entendo, presidente. Tá certo. Amigos do Enguarda,